Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 10 maiores erros aí na cozinha e acredite, são erros bem comuns que você precisa evitar para ter uma cozinha mais prática e funcional no dia a dia. Eu sou a Thaisa Tosati, sou arquiteta, bem-vindos de volta ao nosso canal. E sabemos que cozinha é um dos ambientes que você mais utiliza aí na sua casa e por isso não basta que ela seja bonita, ela precisa sim ser confortável, funcional e que tenha aquela praticidade para o seu dia a dia, né? Então, já vou começar essa lista de erros por um que eu acredito que atrapalha e influencia muito na ergonomia e no conforto da sua cozinha, que é o sócolo. Para quem não sabe, sócolo é aquela base que você faz ali no seu armário, geralmente de concreto, que você pode revestir com o mesmo material da bancada ou com o próprio porcelanato que está ali no piso. Então você faz esse sócolo. Acredite, existem muitas cozinhas que não têm esse sócolo e muitas das que têm esse sócolo não fazem recuado. Esse sócolo precisa estar recuado em relação ao seu armário e à sua bancada para que você tenha ali uma ergonomia para desenvolver as atividades ali na sua bancada, como lavar uma louça ou até mesmo cozinhar ali no seu cooktop ou cortar algum alimento. Por quê? O sócolo recuado vai fazer com que o seu pé se encaixe ali nesse sócolo e deixe o seu corpo rente à bancada. Então imagina que se você não recua o sócolo, ele fica rente ao armário, por exemplo, o seu pé vai ficar além ali do sócolo, né? E com isso você vai ficar um pouco mais curvada. Parece pouca coisa, mas no dia a dia, passando ali os dias que você está desenvolvendo, isso vai deixar o seu corpo muito desconfortável, vai gerar um transtorno muito maior. Em relação a medidas, para você ter uma ideia, é ideal que você faça aí esse sócolo com 10 centímetros de altura e o recuo dele em relação à bancada e o armário também com 10 centímetros. Tem pessoas que gostam de fazer um pouquinho mais além, com 12, com 13, mas aí você vai precisar dimensionar aí de acordo com as suas necessidades. Além dessa questão da ergonomia, o sócolo também vai proteger ali o seu armário planejado. Sabemos que o armário planejado é um alto investimento ali dentro da sua cozinha. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal ótimo te mostrando algumas dicas aí preciosas para ter um armário de cozinha planejado prático e funcional, vou deixar aqui para você. Mas o sócolo vai proteger quando você estiver fazendo ali a limpeza. Então, quando você estiver varrendo ou passando ali um pano, né? Então, o sócolo vai impedir que você danifique ali o seu armário planejado. É possível ter uma cozinha aí sem sócolo? Sim, existem cozinhas onde as pessoas optam ali por colocar o armário com pés ou o armário suspenso, mas eu acredito que não fique tão prático como é com o sócolo, por exemplo, porque mesmo tendo o pé ou sendo suspenso, você vai ter aquele vão embaixo do armário para fazer a limpeza. Então isso vai dificultar muito mais a sua limpeza. Com os pés chega a ser ainda pior, né? Porque vai ter ali sujeiras que você nem vai conseguir tirar com tanta praticidade, com tanta eficácia, né? Uma outra coisa em relação ao armário suspenso, por exemplo, que além dessa questão da limpeza, o armário vai ser um local ali onde você vai colocar utensílios mais pesados e até mesmo os mantimentos. Então, com o tempo, ele pode vir ali a forçar ele demais e ele danificar, né, ali na parte do meio dele. Então, talvez não seja uma boa opção. O sócolo é a melhor opção nesses casos de cozinhas para deixá-la mais prática. Um outro erro que muitas pessoas cometem é em relação à falta da bancada molhada. Para quem não sabe, a bancada molhada é aquela área que vai ter um rebaixo em relação à bancada seca. A bancada seca é aquele local onde você vai cortar alimentos, né? Que ela vai estar plana, né? E rente ali. A bancada molhada, ela vai ter um desnível em relação à bancada seca. É onde a gente vai colocar a cuba. E ela precisa ter esse desnível, porque é esse desnível também que vai criar ali aquela limitação para que a água que fique ali respingando quando você está lavando a louça, por exemplo, não escorra para além daquele limite. Porque imagina só, se você não faz a bancada molhada, né, não faz esse desnível, todo o respingo de água que tiver ali acumulado pode ir, né, descendo, né, se esparramando por toda a bancada, e aí você vai ter dois conflitos. O primeiro deles é que na hora que você estiver lavando sua louça,
você vai acabar se molhando, né? Molhando sua roupa, molhando tudo ali, porque não vai ter esse limite. E a segunda coisa que é muito importante é que, não tendo esse limite, a água vai acabar escorrendo por todo o seu armário planejado. E já que falamos de bancada molhada, tem um erro que vai criar uma polêmica provavelmente por aqui, mas que eu considero sim um erro, que é fazer a bancada da sua cozinha, juntamente com a cuba, esculpida em porcelanato. Qual que é o grande dilema, o grande problema de tudo isso? Primeiro que uma das desvantagens da bancada esculpida em porcelanato é que você precisa de uma mão de obra muito qualificada para fazer ali todos os encontros, né, de uma peça com a outra, aqueles famosos cantinhos, né, aquele encontro a 45 graus, precisa ser feito de forma assim impecável para que tenha ali a funcionalidade. E justamente esse encontro das peças, né, essa quina, né, a 45 graus, esse acabamento de meia esquadria, deixa a quina dessa bancada muito frágil. E a cozinha é um lugar onde a gente vai estar mexendo com vários tipos de equipamento. Então, para você ali esbarrar nessa quina que já vai estar frágil, é muito fácil de você esbarrar e ela acabar indo danificando. E aí, na maioria das vezes, você vai conseguir enxergar aquela massa do porcelanato que vai te incomodar bastante. Uma outra desvantagem, né, dessa bancada esculpida em porcelanato é em relação à limpeza. Por ter os cantos ali sempre retos, né, a 90 graus, você vai ter uma dificuldade maior na limpeza. E cozinha é um ambiente que a gente está mexendo com vários tipos de líquido, vários tipos de produtos, né, de mantimentos. E para fazer limpeza, além de ser também um ambiente que você usa constantemente, né? Então, para fazer limpeza vai dificultar muito. Outro erro que tem sido cada dia mais comum é em relação à torre de eletros, a torre quente, né? Que é aquele móvel que você vai colocar ali eletros como o forno de embutir, o micro-ondas de embutir. Então, o erro aí é você não colocar esses equipamentos na altura ideal, na altura correta. Porque isso vai influenciar tanto na praticidade do seu dia a dia, mas também pode gerar acidentes. O ideal é que esses equipamentos geralmente são colocados primeiro o forno e depois o micro-ondas, mas que ao final desses equipamentos estejam ali geralmente 1,50 m do eixo do micro-ondas até o piso, por exemplo. Isso é ideal para que você consiga manusear todos os alimentos que você vai colocar dentro desses equipamentos de forma correta e de forma que não gere acidentes. E aí a gente já parte também para um outro erro, que é quando você coloca o micro-ondas muito alto na sua cozinha. Então imagine que você não tem aí a torre de eletros, né? Vai colocar o forno abaixo do cooktop e tem ali um micro-ondas convencional, né? Que não é o de embutir. Então você geralmente acaba colocando ele na parte de cima, onde vai ter o armário aéreo, e geralmente esse micro-ondas vai ficar com uma altura muito elevada. Então o risco de ter um acidente, né, de você abrir ali, tá com um alimento ali mais quente e não conseguir pegar, né, você vai ter que levantar a sua mão, você não vai conseguir visualizar também o alimento, né? Então é um risco muito alto de acidentes em relação a isso. O ideal é que você tente colocar aí o seu micro-ondas, se for o convencional, né? Ou na parte de baixo, que vai estar ali mais seguro, ou se você tiver ali uma cozinha mais compacta que não tem como colocar na parte de baixo, deixa ali um nicho, né? Mais abaixo ainda do seu armário aéreo, de forma que o micro-ondas fique na altura do seu olhar. Você vai se sentir mais segura e a atividade dentro da cozinha vai estar muito mais prática. Já que eu falei de micro-ondas, tem um erro que muitas pessoas estão cometendo em busca de ter ali uma estética melhor na torre de eletros, que é justamente pegar o micro-ondas convencional, né, que não é o micro-ondas, não é o modelo de embutir, e colocar ele totalmente embutido aí na torre de eletros para ter aquele visual bacana. Realmente é uma coisa que fica esteticamente bonita, mas não é aconselhável, não tem como fazer isso, até porque o micro-ondas de embutir e o micro-ondas convencional possuem funcionamentos totalmente diferentes. E você já pode perceber isso justamente pela nomenclatura de um outro, o modelo de um para outro é totalmente diferente e o funcionamento também. Então não dá para pegar o seu micro-ondas convencional e tentar embutir na torre de eletros. Você pode ter aí risco de acidente, de danificar o seu equipamento também. Não é aconselhável, não faça isso. O que você pode fazer, se você quiser ter essa estética ainda da torre de eletros, é sim colocar o forno elétrico ali embutido e colocar acima um nicho.
que pode ser iluminado, pode ter ali um MDF destacando ele também em relação aos outros MDFs que estão sendo usados na cozinha, e aí você coloca o seu micro-ondas ali nesse nicho. Ainda assim, se você quiser ter aquela estética mais parecida com a torre de elétrons, tem uma solução que muitas pessoas estão utilizando, que é fazer uma porta com uma moldura, né? Mas, de toda forma, você deixa o micro-ondas recuado em relação às laterais do armário da torre de elétrons. Então, tem que ter esse recuo, esse respiro aí para esse micro-ondas convencional. Mas você faz essa moldurinha na porta, né? E você consegue fazer ela tanto basculante como abrindo também. Então, você vai ter aquela estética ali parecida com a torre de elétrons, né? Com os elétrons totalmente embutidos, mas respeitando esse afastamento para ter aquela circulação, aquela ventilação que esse equipamento tanto necessita e que não é como o micro-ondas de embutir. E já que falamos dessa parte de micro-ondas e de forno, tem um erro que vai deixar ali, vai perder totalmente a funcionalidade do seu cooktop, que é colocar ele muito próximo de uma parede lateral. Pode acontecer, né, de você ter, por exemplo, uma cozinha corredor, uma cozinha mais compacta, e de ter que colocar ali o cooktop e a cuba na mesma bancada, né, não ter uma ilha, por exemplo. Então acaba que muitas pessoas colocam esse cooktop muito rente à parede lateral. Qual que é o grande dilema disso, né, dessa posição desse cooktop? É que muitas vezes você não vai conseguir ter ali a praticidade de mexer a panela, né, de cozinhar de forma eficaz, porque vai ter sempre uma parede, uma barreira, né, uma limitação ali. Você não vai poder fazer os movimentos da forma correta. Uma outra coisa também é que dependendo, né, da quantidade de bocas do cooktop que você está utilizando, uma panela que tiver um cabo ali maior, você não vai conseguir usar nessas bocas que vão estar próximas à parede. Então você vai perder completamente a funcionalidade do cooktop. Prefira colocar ele mais afastado dessa parede lateral para você ter ali a completa funcionalidade dele. Já que falamos do cooktop, também é importantíssimo falar do botijão de gás. Quando você não tem ali um gás encanado, esse sistema, é muito ideal que você coloque esse gás em um outro cômodo, na lavanderia, por exemplo, ou numa área externa, se for uma casa, né? Porque isso vai evitar muitos acidentes. Não é recomendado que você coloque o botijão de gás ali próximo, né, dentro da sua cozinha. E tem muita gente que ainda coloca o botijão dentro do armário. Isso tem um risco enorme de acidente, não é aconselhável, então eu quero frisar isso bem. E uma outra coisa é que você tirando ele de dentro do seu armário, você vai estar ganhando mais espaço. Então, pense na praticidade aí de estar guardando mais coisas e tá colocando esse botijão numa área externa da sua casa ou em um outro ambiente. Esse botijão precisa ter uma ventilação, né? Então você pode colocar na lavanderia, fazer uma porta ripada que vai funcionar, mas não faça um fechamento ali com ele dentro do seu armário, porque o risco de acidentes vai ser muito alto. Se esse vídeo já tá te ajudando, já quero pedir para você deixar o like. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeos novos por aqui com soluções de arquitetura e decoração aí para o seu lar. Outro erro aí que também pode gerar polêmicas por aqui é em relação ao piso da cozinha, né? O revestimento que você vai colocar no piso. Muitas pessoas, né, e por um tempo foi uma febre mesmo, colocando porcelanato polido no piso da cozinha. E isso é um erro, porque não é indicado que o porcelanato polido seja empregado em áreas molhadas, como cozinhas, como banheiros, como lavanderias. Por quê? Aquela camada de polimento dele faz com que esse tipo de revestimento seja muito escorregadio. Então a cozinha é um lugar que você vai estar ali constantemente mexendo com água. Isso pode sim gerar acidentes. Se você já teve algum transtorno aí na sua cozinha em relação a esses erros que a gente já citou, me conta aqui nos comentários. Eu adoro interagir com vocês, mas vocês também podem ajudar outras pessoas que estão aí construindo a não cometerem os mesmos erros. Outro erro muito comum aí em cozinhas, e agora falando da parte do armário planejado, é empregar aquele puxador em alumínio. Sabe que aquele tipo de puxador vai acabar acumulando muita poeira, dificultando a limpeza, mas também ali alimentos que caem ali, fica mais difícil de você limpar. Um outro tipo de puxador que também tem essa questão, esse dilema, é o puxador cava, mas aquela cava com testeira. Então aquele frizinho que tem ali para você encaixar seus dedos e puxar,
também pode ir acumulando muita sujeira e alimentos ali e dificultar a sua limpeza. Então não deixa a sua cozinha nada prática. É diferente do puxador cava simples, por exemplo, que não vai ter esse frizinho, essa quininha ali para dificultar a limpeza. Ainda falando do armário planejado, aquele armário aéreo que a gente faz muitas das vezes para aproveitar a altura, né, da cozinha e ter mais espaço de armazenamento, aquele armário aéreo tem muitas pessoas que colocam ali aquele sistema de báscula, né, para abrir aquelas portas. E muitas vezes o pé direito dessa cozinha é mais alto e para quem é baixinha como eu, por exemplo, que está ali na casa de 1,50 m, fica muito difícil. Por quê? Você vai abrir aquela báscula e para você fechá-la de novo, você vai se esforçar muito, vai estar muito alto para você puxar essa porta para baixo novamente. Então, o ideal é que você coloque aí a porta de giro, né, convencional, porque por mais que esteja alta, vai ser mais fácil para você abrir e fechar. Ou você pode trabalhar com uma báscula que seja ali automatizada, né, que você consegue apertar ali um botãozinho e ela mesmo abre, ela mesmo fecha. Ou você trabalha ali com a porta também sanfonada, que é uma opção que vai estar abrindo lateralmente e não vai ter tanta dificuldade como é com essa báscula que abre ali para cima. Se esse vídeo te ajudou, já vou deixar essas outras 2 sugestões de vídeo que também podem te ajudar muito. Beijo!